E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bernardo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Underdog Crew. Hoje a gente vai estar dando início a mais uma minissérie de vídeos. Essa minissérie vai ser sobre as variações dos teus movimentos e os melhores acessórios para te colocar no teu treino. É muito importante para que esse vídeo faça um pouquinho mais de sentido para ti, tu assista o nosso vídeo sobre os acessórios, que eu vou deixar na descrição, porque lá o David vai falar sobre como posicionar os acessórios, o que tu precisa saber para escolher uns acessórios, para te poder posicionar eles melhor no teu treino. Nesse vídeo especificamente a gente vai estar falando sobre os 4 melhores acessórios de levantamento terra. Então também é muito importante que tu assista o nosso vídeo de levantamento terra. Lá a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre possíveis problemas e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis soluções, né? Mas é bom que tu saiba identificar os problemas antes de tu identificar as soluções dos mesmos. Antes da gente começar, vou dar aqueles meus avisos de sempre. Se tu é uma pessoa que gosta muito de Power, um entusiasta de Power igual a gente, tu quer ter acesso a mais conteúdos desse tipo, tu pode estar acessando nossos links na descrição, que vai ter as nossas outras redes, vai ter o nosso podcast, lá tem muito conteúdo sobre Power. Se tu é uma pessoa que caiu de paraquedas no Power e não sabe por onde começar, tem na nossa descrição também, tem na descrição aqui no vídeo, a nossa planilha gratuita para iniciantes, para quem quiser estar começando bem no Power e ter um bom direcionamento. Vamos pro vídeo. A primeira variação que eu gostaria de estar falando sobre é o levantamento terra com pausa. É provavelmente a variação quase que obrigatória para quem faz levantamento terra sumô, porque basicamente todo mundo que faz sumô faz levantamento terra com pausa. Ela é uma variação muito boa para a gente entender um pouquinho melhor como é que tem que ser o nosso posicionamento inicial. Por quê? Como é que funciona essa variação? A gente se posiciona, tira a barra do chão e dando ali uns 10 centímetros de distância do chão, a gente faz uma pausa, a gente faz uma isometria no meio do movimento e depois a gente continua ele. E o que acontece? Se a gente não está em uma posição ideal para sair o movimento do chão, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para dar essa arrancada. Então, o levantamento terra com pausa é um exercício muito bom para nos educar como ter um bom posicionamento de saída, porque ele nos obriga a ter um bom posicionamento, senão a barra não vai sair do chão. Fora que, quando a gente tira a barra do chão, a gente fica em uma posição que ela tem que ser uma boa posição. Por quê? Porque é uma posição muito vulnerável, a gente está totalmente curvado, a gente está com a barra quase encostando no chão, então a gente tem que estar com uma posição interessante para que a gente consiga fazer força, e ele também vai nos educando em relação a isso, porque se tu tem uma boa posição de saída, mas tu perde essa posição assim que a barra sai do chão, tu vai sentir isso muito no levantamento terra com pausa. Por quê? Porque tu vai ter que pausar naquele ponto ali. Outro ponto muito interessante do levantamento terra com pausa é a nossa capacidade de dividir o movimento em duas partes. A gente sempre tira o movimento do chão, leva ele mais ou menos até os joelhos e depois estende o quadril. É muito provável que em algum dos dois pontos tu tenha uma dificuldade ou uma eficiência maior. Então, o levantamento terra com pausa ele é muito bom porque tu vai estar dividindo esses dois pontos e tu pode trabalhar neles individualmente. Talvez tu tenha uma dificuldade de sair do chão e levar até os joelhos, mas o teu encaixe seja tranquilo e tu pode justamente focar nessa parte, tá? Um outro ponto interessante de todas as variações, não é só uma exclusividade do levantamento terra com pausa, é a habilidade de a gente manter uma intensidade relevante no nosso treino, só que com uma carga menor. O terra com pausa, ele provavelmente é o que tem a menor distinção desses dois pontos. Tu provavelmente vai usar cargas bem semelhantes com o que tu usa no teu terra primário, mas ainda assim tu tem a possibilidade de usar um pouquinho de carga a menos e mesmo assim ter uma intensidade relevante, ter um treino relevante, um estímulo relevante. Em resumo, como a gente tem que sair do chão e pausar, ele é muito bom para te aprender a sair do chão da melhor maneira possível. Como a gente sai do chão e pausa, ele é muito bom para te aprender a manter a posição após a saída do chão. Como ele é um movimento que a gente pausa, a gente vai automaticamente dividir ele em duas partes. Então, independente de qual das duas partes tu tenha dificuldade, ele vai ser muito benéfico porque tu vai poder trabalhar elas isoladamente. Não isoladamente, mas tu vai poder dar um pouquinho mais de ênfase naquela parte. Porque tu vai fazer essa parte, pausar e fazer a parte teoricamente mais fácil para ti, ou o contrário. Tu vai fazer a parte mais fácil, que é tirar do chão, pausar e depois fazer o encaixe que tu tem mais dificuldade. Como programar o terra com pausa no teu treino? Como eu falei, no caso do sumô, é bem provável que a carga que tu vai usar na tua carga, aliás, na tua postura competitiva normal e na tua postura com pausa, sejam bem semelhantes. Se elas não são semelhantes, isso geralmente se dá por um problema de ineficiência de posicionamento. Se tu é uma pessoa que te posiciona mal no terra sumô, é bem provável que o gap entre a tua variação competitiva e a variação com pausa seja muito grande, mas ela vai se fechando, porque o movimento ele é um movimento que ele é uma posição boa de pausar. Tá? Então, como o sumô é um movimento que depende muito de posicionamento, esse gap ele vai se fechando, essas cargas vão ficando muito parecidas.
Tá? No levantamento terra convencional isso já não se dá muito caso. Por quê? Porque a posição que tu tem que pausar no levantamento terra convencional com pausa é uma posição muito vulnerável. Tu está muito dobrado, tu está com muita sobrecarga em toda a tua corrente posterior, então é bem provável que o gap de peso entre o convencional e a tua postura competitiva sem pausa sejam maiores. Especificamente para o sumô, eu não acredito que tenha necessariamente um range que ele acaba se dando melhor. Tá? Tu pode trabalhar com pausa para 1 repetição, para 5 repetições, para 8 repetições, o que seja. Ele não tem essa dificuldade muito grande. Tu pode usar ele tanto como um terra secundário, um terra complementar com uma carga um pouco menor na semana, ou como um terra primário mesmo. Eu por muito tempo usei o terra com pausa como um terra primário. Tá? Porque como a carga é muito semelhante quando tu aprende a fazer ele corretamente, quando tu está com uma técnica boa para fazer o movimento, tu pode acabar usando uma carga interessante e tendo ele como um terra primário mesmo. No terra convencional a história já é um pouquinho diferente. Como tem essa questão da sensibilidade maior, eu geralmente recomendo que vocês utilizem o terra convencional com pausa sempre como um terra secundário, focando em RPs mais baixos, focando numa intensidade mais baixa, que é para justamente não ter um desgaste muito grande no movimento. Segunda variação, levantamento terra a tempo. Como eu falei no nosso vídeo do levantamento terra, o levantamento terra é um movimento que ele é muito influenciado pela nossa posição inicial. Outra coisa que influencia muito o nosso levantamento terra é o nosso slack. Eles são duas coisas quase que obrigatórias. Nesse vídeo eu também falei um pouco sobre, como é que eu vou dizer, dar uma destrinchada melhor no que é o slack, que não é a ideia de tu tirar a folga da barra, é a ideia de tu criar tensão com o teu corpo. E o levantamento terra a tempo é uma coisa que nos ajuda muito nisso, tanto para o sumô quanto para o convencional. Por quê? Porque a gente quer deixar o movimento, controlar o movimento de descida, não precisa ser exagerado, porque a gente tem que ter uma carga relevante, descer ele mais ou menos uns 4, 5 segundos em direção ao chão, sem soltar a barra, que é para justamente a gente entender um pouquinho melhor como tem que ser a nossa posição inicial. A ideia, quando tu estiver fazendo a descida do levantamento terra a tempo, é tu deixar os teus ombros alongarem bastante, deixar os teus braços alongarem bastante, deixar o teu corpo chegar na melhor posição possível para que quando a barra toque no chão, tu perceba que essa é muito próxima da postura que tu tem que fazer para te ter o melhor terra possível, para te ter o terra o mais eficiente possível. Tá? Então, o levantamento terra a tempo, ele é um exercício muito bom para nos educar em relação ao que é o slack de fato, que é o alongamento geral do corpo, não tirar a folga da barra só, tu deixar o teu corpo inteiro alongado, tu achar essa posição ideal para a saída da barra do chão e também para te entender melhor a tua posição inicial, porque essa posição que tu vai estar descendo, encostando a barra lá embaixo, é muito próximo da tua posição inicial. Então, ele é um movimento muito bom para te entender para te ter um pouco dessa sensação de alongamento, para te entender, essa aqui é a minha posição inicial. Como programar o levantamento terra a tempo no teu treino, eu recomendo que tu utilize um volume baixo e uma intensidade alta. Eu não digo necessariamente um RPE alto, eu não digo uma proximidade com a falha, mas eu digo uma carga relevante, uma carga com uma porcentagem próxima do teu 1RM. Por quê? Porque nessa variação aqui, se tu usa uma carga muito baixa, tu consegue modelar muito o movimento. O que eu quero dizer com isso? Quem faz sumô, por exemplo, se for fazer um levantamento terra a tempo e usar pouca carga, tu vai conseguir descer com um tronco muito vertical. Quem faz convencional também vai conseguir te ancorar no peso e descer com um tronco muito vertical. Esse não é o objetivo do movimento. O objetivo do movimento é justamente nos educar em relação a qual a posição ideal que a gente tem que estar quando a gente estiver fazendo o movimento. E o que acontece? A gente só vai estar se mexendo da maneira que a gente se mexe quando as cargas estão pesadas, com cargas pesadas. Então, eu recomendo que vocês usem um volume um pouco menor, tá? Talvez ali de 2 a 5 repetições, mas usem uma carga relevante. Usem pelo menos 75% do teu 1RM. Se tu não trabalha com porcentagem, pelo menos tenha em mente que precisa estar algo relativamente próximo da tua máxima, tá? Porque é justamente para nos forçar nessa posição que a gente tem que estar inicialmente no movimento. Só que para nos forçar, a carga tem que estar relativamente pesada, tá? O bom dessa variação é que ela acaba sendo bem próxima em relação à programação, tanto para quem faz sumô quanto para quem faz convencional. Tá? Novamente, eu não recomendo que vocês façam isso como terra primária, eu recomendo que vocês façam como um terra secundário para ter um volume complementar e entender um pouquinho melhor desse aspecto, ainda mais se tu tem dificuldade nesse aspecto específico de achar a tua posição inicial do terra e de entender um pouquinho melhor o que é o slack, de ter essa sensação de alongamento. É uma ótima variação para isso. Terceira variação, terra romeno ou stiff. O levantamento terra é um movimento que às vezes ele é muito negligenciado na parte de estímulo de hipertrofia. Tanto no agacho quanto no supino é muito comum a gente fazer acessórios específicos para os movimentos. Tu
tu fazer um hack pro agacho, tu fazer um supino com halteres pro teu supino, mas o terra ele acaba ficando um pouco negligenciado. Quando o pessoal faz acessórios pro terra, geralmente eles colocam uma puxada, uma remada, uma coisa assim. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, embora o terra seja um movimento para as costas, ele é um movimento majoritariamente de extensão de quadril. Então, movimentos que desenvolvem toda a tua corrente posterior, que desenvolvem a tua musculatura de extensão do corpo, eles vão ter uma influência muito maior no teu terra do que um serrote, por exemplo. Então, se tu quer desenvolver a musculatura que geralmente ajuda mais no teu terra, tu tem que pensar em extensões de quadril, como por exemplo, terra romeno e variações e afins. O único problema desse tipo de variação, o problema de acessórios em geral para o levantamento terra, acessórios de extensão de quadril, é que eles utilizam muita carga, como é o caso das duas citações anteriores, tanto o terra com pausa quanto o terra tempo. Eles são acessórios muito bons, eles são acessórios que vão desenvolver a tua corrente posterior, só que eles utilizam muita carga. Então aqui a gente vai estar batendo um pouco no ponto na questão de fadiga. E aí que entra o terra romeno, tá? E agora eu vou estar explicando um pouquinho melhor como programar ele e por que ele é bom nesse tópico em específico, nesse ponto em específico. Como eu falei, um dos problemas das variações de terra é justamente o fato de que elas utilizam muita carga. O RDL já nem tanto, tu pode usar uma carga muito menor e ter um estímulo tão proporcional quanto, se não maior, já que tu vai estar justamente fazendo um movimento com uma proximidade da falha um pouco maior. Aqui eu recomendo que vocês obviamente utilizem uma carga bem menor do que o terra que vocês geralmente fazem, que o terra primário de vocês. Inclusive, para alguns indivíduos, o RDL, um terra romeno, ele pode ser tão eficiente como um terra secundário, quanto uma variação das duas citadas acima. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque embora ele seja eficiente, ele também é fadigante. Nesse movimento, eu recomendo que vocês tenham uma proximidade de falha um pouquinho maior. Vocês usem ali um @7, um @10, tem uma certa proximidade com a falha que é para justamente ter um bom estímulo para a hipertrofia. Não recomendo que vocês façam esses movimentos, o RDL, no mesmo dia que o terra primário de vocês. Embora ele seja um acessório de terra, eu recomendo que vocês deixem ele um pouco distante, tá? E justamente administrem esse ponto que é para ele não ter influência no terra primário de vocês. Não recomendo que vocês deixem muito próximo do terra primário de vocês, porque o terra primário ele já vai fadigar essas musculaturas e a gente vai estar só repetindo o volume. Em relação a range de repetições, isso obviamente é uma coisa totalmente individual, mas alguma coisa ali entre 5 e 10 repetições, em questão de séries a mesma coisa, alguma coisa entre 1 e 4 séries. Isso vai depender muito do indivíduo e como ele tem uma boa adaptação a volume. Extensão lombar. É bem provável que dos 4 que eu citei até agora, esse aqui vai ser o que te dá um estímulo menor, o que tem uma influência menor no desenvolvimento do teu levantamento terra. O ponto bom é que também ele é o que gera menos fadiga. Como eu citei no exemplo anterior, os movimentos de complementares de levantamento terra, eles têm um ponto de problema que é justamente a utilização de carga e o acúmulo de fadiga. Esse aqui de todos é o que menos vai te acumular fadiga, então ele ganha um ponto por isso. Embora ele seja o que tem uma influência menor, ele também tem uma influência menor no ponto de te gerar fadiga. Isso aqui é uma opção muito boa para pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior ao levantamento terra, que só conseguem fazer o terra uma vez na semana porque depois estão estourados. Tá? Ele é bom como um volume complementar. Tu pode fazer ele tanto no mesmo dia, porque ele não tem um efeito muito grande, ele não tem, como é que eu vou dizer, ele não te prejudica muito, ele não tem uma influência negativa muito grande, ou tu pode fazer ele num dia secundário mesmo, no dia que tu agacha. Mas ele é muito bom como um volume complementar para pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior ao levantamento terra, porque tu consegue fazer o movimento e não gerar muito estresse. Como programar ele, eu já recomendo que tu utilize volumes um pouco maiores. Como eu comentei anteriormente, tu vai estar utilizando uma carga menor, então tu pode dar o luxo de te expor a volumes um pouquinho maiores. Algo entre 8 e 12 repetições, de 2 a 4 séries. Em relação à proximidade com a falha, é a mesma coisa que o stiff ou o RDL que eu citei anteriormente. Tu pode te dar o luxo de ter uma exposição e intensidade um pouquinho maior. Só sair ressalientando aquele ponto, né? Tu pode deixar ele no mesmo jeito que o teu terra primário, mas eu não recomendo que tu faça isso. Eu recomendo que tu deixe eles separados, que é para justamente ter dois estímulos na musculatura, né? Porque depois que tu sair do teu terra primário, tu provavelmente já vai estar com essas mesmas musculaturas um pouco fadigadas, então tu não vai conseguir ser tão produtivo. Eu recomendo que tu separe elas duas. Por hoje era isso. Agradeço muito vocês terem assistido. Vou só salientar aqueles pontos lá do início, né? Por hoje era isso. Agradeço muito por ter assistido. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá uma olhada na descrição que tem os nossos links das nossas outras redes com mais conteúdos desse tipo.
Se tu está começando no Power e não sabe por onde começar, dá uma olhada na descrição também, que tem o link do nosso programa de treinamento para quem é iniciante. Planilha totalmente gratuita, totalmente explicada. Se tu está em busca de um treinador, se tu precisa de ajuda com os teus treinos, entre em contato com a gente e faça parte da equipe. Muito obrigado.